Olá, bom dia, aqui é do canal Intuição em Mente. Vim trazer aqui hoje a leitura de Escorpião, para dar continuidade aqui à leitura dos signos. Vamos ver o que o mês de abril reserva pra gente, né, nesse mês agora. Vou trazer a energia aqui do tarô, dos oráculos, do baralho. E vamos ver aqui o que as cartas podem trazer para que a gente consiga trabalhar nossas energias, aquilo que vai aparecer no nosso caminho. É como se fosse uma dica, né? Uma direção de coisas e direções que a gente pode tomar no mês de abril para que a gente tenha uma vida mais fluida, né? Que a gente possa conseguir fluir com aquilo que aparece no caminho. Eu vou tirar aqui uma carta desse oráculo. Vamos ver o que Escorpião pode esperar para abril. O que Escorpião pode esperar de energia para o mês de abril? Vieram duas, mas vou tirar só uma. A carta Yin Yang. Essa carta ela me fala muito de um complemento. Eu vou tentar falar mais alto porque tem uma obra aqui acontecendo. Esse complemento, ele na verdade, ele vem trazer a ideia de nós somos inteiros, né? Essas energias, elas estão completas em nós. Quando a gente pensa numa parte nossa feminina, numa parte nossa masculina, independente do nosso gênero, isso vem falar que nós precisamos trabalhar essas energias, né? Então, por exemplo, se eu sou uma mulher e sei nutrir, sei acolher o outro, né? Cuido da minha casa, cuido da minha família, né? Sou uma pessoa amorosa, receptiva, isso é estar trabalhada na energia feminina, energia Yin. Mas eu preciso também ter um trabalho, um projeto de vida, eu preciso bancar essa minha vida, e isso está de acordo com aquilo que eu gosto de viver. Então essa energia Yang, energia de ação, de colocar em movimento a vida, né, de trabalhar, de criar, né, um movimento de ação. E quando eu tenho todas essas energias trabalhadas em mim, eu posso então, mesmo que a vida nunca seja perfeita, que ela seja fluida, né? E assim eu possa também atrair pessoas equilibradas como eu. Então aqui me fala muito dessa importância de você equilibrar essas energias dentro de você, né? Para que você seja inteiro, para que você seja completo, né? Para que você de alguma forma veja a vida com esses dois olhares, que eu nutro, mas que eu também sei correr atrás da minha vida, né? E as mulheres, por exemplo, quando elas só trabalham, né, e deixam a vida amorosa esquecida, ou elas não conseguem nutrir aquelas pessoas que amam, são pessoas mais racionais e obstinadas, né, e só pensam em trabalho, elas precisam equilibrar essa energia aí, né? Então você que quer saber mais sobre isso, procura, né, sobre como você fazer esse equilíbrio. Existem aplicativos astrológicos que você consegue ver dentro do seu mapa qual é a energia que tem maior força para você trabalhar que não tem, né? E de alguma forma se sentir mais equilibrado, não só no mês de abril, mas na vida, né? Vou deixar essa energia aqui. Vou pedir aqui 3 cartas do Rider-Waite e depois vou clarificar com Videz da Luz e vou clarificar com Rider-Waite, tá? Vamos ver o que os escorpianos podem esperar para o mês de abril. O que os escorpianos podem esperar para o mês de abril? Escorpianos, o que eles podem esperar para o mês de abril? Primeira carta, 6 de ouros. A carta da roda da fortuna. A carta 9 de paus. No fundo do deck, a carta dos amantes. Eu comprei esse deck na época por conta dessa carta. Eu acho ela tão linda. Essa e a sacerdotisa, coisa mais linda. Fiquei apaixonada por essas ilustrações. Vou clarificar aqui com Rider-Waite. Tarô. O que os escorpianos podem esperar para o mês de abril? O que os escorpianos podem esperar para o mês de abril? Quais são as energias disponíveis? Clarificando aqui a carta do 6 de pentáculos, a carta da imperatriz. Clarificando aqui a roda da fortuna, a carta rainha de espadas. Clarificando o 9 de paus, 3 de espadas.
No fundo do deck, a carta 4 de espadas. Vamos lá entender essas energias aqui. Essa rainha, essa imperatriz, ela fala sobre uma nutrição, né, sobre algo abundante. Pensando na energia que saiu, né, a primeira, que fala sobre a gente equilibrar o Yin e Yang, a energia Yin, ela é muito representada aqui, né, na carta da imperatriz. Ela é uma mulher que nutre, ela nutre tudo, né, ela é poderosa, ela é segura, ela é presente, ela é próspera, ela é bela. Então, ela conseguiu equilibrar nessa energia, e aqui independente do gênero, né? Se algum homem estiver me escutando, independente do gênero, essa energia tão abundante que vem para a imperatriz, ela fala sobre a gente cultivar a nossa criatividade, né? E a gente plantando agora as sementes que a gente quer, a gente tem, né, colheitas prósperas. Então agora, no momento presente, eu estava ouvindo um ensinamento de meditação, e ele fala que, por exemplo, a respiração, ela é algo que eu não posso fazer no passado e nem no futuro, só no presente. E aqui, a importância da presença, daquilo que eu planto, que eu estou fazendo nesse momento, porque eu vou querer colher no futuro. Então, todos os caminhos que eu vou escolher, eu preciso antes me planejar e entender que aquilo que for plantado agora é o que eu vou colher no futuro. E aí você fica tranquilo sabendo que essa nossa jornada aqui, a colheita que vai vir, é aquilo que você plantar hoje, nesse momento. O que passou nos ensinou, nos trouxe marcas, mas que, sobretudo, me mostrou a direção daquilo que eu gosto, do que eu não gosto, das pessoas que fazem sentido na minha vida, das que não fazem mais, daqueles processos ou situações que eu passava e que eu vejo que não fazem mais sentido. E quando a gente fala de roda aqui, né, da fortuna, ela fala sobre esse grande momento, né, que a gente entende que um momento eu estou em cima, no outro eu estou embaixo, um momento as coisas estão boas, na outra nem tanto, e que essa coisa cíclica faz parte da vida, né, de a gente abraçar, de se tornar flexível. E o budismo, a meditação, ela fala sobre muito isso, né, sobre sermos fluidos diante da vida, né, imaginar que somos aquela água que não vai discutir com o obstáculo, ela simplesmente contorna. Então aqui, se eu entendo essas variantes na vida, das energias mais densas, de energias de luz, eu fluo então com o universo. Aqui ela tem 2 dados, né, no vestido. A vida joga os dados. E aquela colheita aqui, que eu vou colher, ela está intrinsecamente ligada com aquilo que eu sinto que eu mereço e que eu vou plantar. Então ela fica equilibrada em si mesma, né? Aqui imagina, uma mulher é equilibrada em cima de uma roda. E a gente imagina que essa roda não para, né? Ela fica girando. E essa mulher está ali equilibrada. Por quê? Porque ela já sabe fluir com o universo. Ela sabe que o momento presente, que ela está ali, totalmente presente, de braços abertos ao que a vida traz, é a forma certa de fluir na vida, né? De deixar as coisas acontecerem, de abraçar os seus 2 lados. Essa complementariedade aqui, ela é nossa. Não só em energia, mas até na minha luz e sombra, de eu abraçar os meus processos sabendo quem eu sou diante deles, sabendo, às vezes a gente está muito perdido, eu não sei muito bem para qual direção ir, mas eu sei o que não quero fazer, mas isso já é uma direção. Então que você possa entender que todos os muros, né, que você criou, cada etapa que você passou, cada dor que você transmutou, você hoje tem uma visão, e essa visão ela é muito espiritual, né? Ela é uma visão que te leva a olhar lá para frente e planejar para qual direção você vai, qual caminho você quer seguir, porque você sabe do seu merecimento, do seu esforço, do seu plantio. E aí você não precisa mais usar muros e máscaras, porque você pode se apresentar ao mundo exatamente como você é, né? Abraçando, vamos dizer, essas polaridades, né? Isso tudo que forma quem eu sou. A carta dos amantes fala sobre uma escolha, né? Ela fala sobre escolher uma direção, mas também fala sobre conexão. E aqui ela está próxima, né, de 4 de espadas, de 3 de espadas, que é uma carta que fala da mente, né, da nossa razão. Aqui
temos mais a parte racional do que o emocional. Só que eu tô falando de equilíbrio, como sabe nessa carta Yin Yang, eu preciso entender que as minhas emoções, sem a razão, me levaram para escolhas ruins. Escolhas que somente iriam alimentar de forma imediata ali o meu ego. Mas que eu preciso ser racional. Assim como quando eu vou escolher um alimento, por exemplo, se eu tô com muita fome, é mais fácil seguir a emoção e comer qualquer coisa, sem pensar naquilo que vai me nutrir. As pessoas falam assim, poxa, mas por exemplo, é muito mais fácil, né, você abrir um pacote de biscoito do que você fazer uma comida, uma salada. Mas isso você está pensando de forma mais complexa. Se você pensar numa coisa simples, qual a diferença em você abrir um biscoito e descascar uma banana? Então entenda, quando eu tenho esse olhar menos imediatista, menos emocional, ou seja, equilibrando também a minha razão e a minha emoção, eu consigo fazer melhores escolhas para a minha vida, seja na alimentação, seja na parceria. Então eu não fico mais limitada a pessoas que só me trazem aquela emoção desesperada, porque eu sei que isso é uma parte. E a outra? E a da razão? Será que na razão eu escolheria essa pessoa para estar comigo? Eu escolheria essa relação para desenvolver? Então a gente precisa entender que é importante esse equilíbrio em mim, principalmente nas minhas emoções, para que eu faça melhores escolhas, né? Aqui, se eu trazer um coração partido, uma dor, um luto, eu preciso entender que se eu sou a protagonista da minha vida, sou eu a pessoa que escolho o meu destino, né? Sou eu que escolho o tom que tem a minha vida. Esse coração partido, ele não é algo que determina para onde eu vou. Ele é algo que me aconteceu, é um fato. E eu preciso lidar com ele. Não também fingindo que nada aconteceu. Mas essa emoção, essa dor precisa ser trabalhada de forma racional. Ou seja, quando, por exemplo, eu penso que uma pessoa que me magoou, talvez não tenha feito isso de propósito. Talvez tenha sido as próprias limitações dela e da vida dela, que não tem relação comigo, que fizeram, por exemplo, com que ela não escolhesse, né, viver uma relação comigo. Se eu não fui escolhida por um trabalho, por exemplo, e fiquei me sentindo, né, triste e, de certa forma, com dor, porque eu achava que aquele trabalho, com aquele dinheiro, salário, poderia me fazer ter uma vida assim, assado. Só que se eu entendo que existem outras pessoas que também estão desejando isso. E por que eu? E aí quando você flui, você pensa assim, poxa, eu sei que plantando boas sementes, inclusive nos meus pensamentos, eu vou estar mais fluida e vou aceitar também as portas fechadas que o universo me der. Porque eu vou estar confiante que aquilo que é meu chega até mim de forma fluida. Aquilo que é verdadeiramente meu, que eu vou crescer nesse lugar, aquilo não vai ser uma porta fechada. E as portas que são fechadas porque elas não são minhas portas. E isso é porque eu equilibrei o Yin e Yang. É porque eu equilibrei as minhas energias. É porque eu abracei o meu lado luz e sombra, né? E aí agora eu tenho clareza para qual caminho seguir, quais pessoas me acompanham nessa nova fase, né? Que esses muros que eu fui construindo ao longo das minhas decepções, eles são muros importantes, são limites que eu aprendi a dar por conta dessas relações, né? 4 de espadas fala sobre um descanso, uma recuperação. Houve aqui uma necessidade de se recuperar para fazer essa escolha. Como é que eu posso estar numa relação de forma inteira, íntegra, doando aquilo que é o meu melhor, se eu me sinto cansada com tudo que eu vivi? Então se dê essa pausa, descanse, né? Reflita, esse tempo vai ser importante para que você recupere a sua energia, né? A carta 4 de espadas fala isso. Então aqui, essa pessoa que se tornou rainha de espadas, mas que na verdade ela é uma imperatriz, ela veio por conta dessas espadas que aconteceram na vida. Mas ela também é imperatriz, que também são as outras rainhas juntas, né? Então eu sei ser próspera na minha vida, eu sei correr atrás daquilo que eu quero. Eu sou uma pessoa que nutro, que entrego valor nas minhas relações, porque eu sou uma rainha de ouros também. Essa verdade que essa pessoa traz no coração, por meio dessa rainha de espadas, é uma honestidade sobretudo com ela. Se eu sou honesta comigo, sobre inclusive minhas limitações, né, quando eu enxergo aqui minha sombra, né, na carta aqui da roda, eu entendo que existe um progresso. Esse progresso só pode existir por meio da verdade. E quando eu levo essa verdade para o outro e também entrego para mim, né, quando eu ofereço ao mundo aquilo que primeiro eu me dou, eu tenho entendimento aqui
que esse caminho eu só vou colher aquilo que eu plantar. Eu não vou colher maçã se eu plantar morango. Então, cada coisa que eu colhi ali, você fala, poxa, mas eu tive um sofrimento que eu não colhi. Aquilo foi um fato da vida. E você abraçou o aprendizado? Você entendeu que aquilo não é sobre você, mas que é para trazer uma lição? Que não é tipo, não é um castigo, é um acontecimento, é um fato, como todo mundo aqui está suscetível. Mas se eu tiver de forma fluida na vida, eu vou pegar aquele aprendizado, aquilo me transforma de algum jeito e eu saio renovada daquele processo. É por isso que os sofrimentos acontecem, não para derrubar a gente ficar no chão. Então aqui é necessário esse descanso, recupere a sua energia, recupere a sua mente, né? Para que você possa se conectar, né? Seja com alguém aqui fica muito, para mim, mais latente algo romântico, né? Para que você possa se entregar e fazer escolhas no amor, né? De forma que você se conecte. Olha os cabelos dessas pessoas, né? Os cabelos, a gente fala que tem um poder muito grande ali, né? De energia, de conexão. Eles estão entrelaçados ali. Então a importância de entender que essa escolha saudável, de viver algo saudável, ela vem a partir de tudo que eu entendi, dos meus valores, do que eu plantei, do que tem a ver comigo, do que não tem, saber filtrar quando não é meu, né? Normalmente quando dói é nosso, né? Então isso foi um processo, e aí hoje essa pessoa, ela é uma imperatriz. Ela sabe nutrir as suas relações, ela sabe o seu valor, ela se coloca e se retira dos lugares, porque ela sabe que para estar com ela também tem que ser uma pessoa de valor. Então essa relação aqui, se ela está chegando no seu caminho ou se ela já existe, é alguém que precisa ressoar com sua energia, né? Quando a gente fala de escorpião, a parte química, sexual, de entrega, dessa coisa visceral, é muito do escorpiano, né? Como fazer isso se a pessoa não tem a mesma energia que eu? O quanto eu vou ser sugada na minha energia se eu não tiver equilíbrio primeiro comigo para encontrar essa parceria também equilibrada. Não porque eu preciso me complementar, mas porque de fato eu sou uma pessoa que busca esse complemento, né? Aqui inclusive é a carta 22, que fala sobre... Essas cartas aqui para mim me trazem muito essa energia de uma conexão, que você enxerga como uma conexão de alma, né? Yin e Yang, cada um se complementando. Então é como se eu me complementasse em mim, se eu me equilibrasse na minha energia, naquilo que eu preciso buscar na minha vida. E uma vez equilibrada, e que não é perfeição, não é totalmente curada, tudo isso eu acho que são falácias que a gente escuta na internet, principalmente, para que a gente acredite que eu só vou ter um amor quando estiver curada. Essa cura, ela acontece às vezes em união. E depende muito de cada vida é única. Mas aqui me fala sobre uma parceria que me complementa. Então, se eu sou yin, né? Se eu sou mulher e tenho na minha energia yin, por exemplo, eu posso ter uma energia yang, né? Ser mulher, mas ter uma energia yang. Eu preciso ter isso equilibrado em mim. Eu preciso ser uma pessoa que corra atrás do meu trabalho do que ficar esperando alguém que vai trazer um financeiro, né? Por exemplo. Então, existem várias situações aqui que eu estou completa em mim, e volto a dizer, não perfeita, mas para que entenda que essa pessoa que vai chegar, que vai trazer essa conexão aqui, dessa conexão tão grande, né, cheia de paixão, de amor, de entrega, né, desse olhar no olho, eu preciso equilibrar a minha vida. Imagina, a minha vida financeira é toda desestruturada, toda ruim. Aí eu fico esperando que alguém vai trazer essa prosperidade na minha vida, porque alguém que trabalha, que tem dinheiro, isso não vai acontecer, né? A gente fala não vai acontecer, é muito, muito rígido, né? A probabilidade é que não aconteça, né? Então esse equilíbrio existe primeiro na gente, que estou fazendo as minhas curas, estou ali lidando com os meus processos, estou dando conta do meu profissional, estou correndo atrás, estou cuidando de mim, sei cuidar do meu corpo, sei cuidar da minha mente, cuido da minha parte física, eu vou ao médico, faço exames, eu tô de alguma forma levando ali, né, a minha vida dessa forma completa, né? Eu ia falar complexa, mas é completa. E aí essa pessoa, né, com essa energia complementar à minha, porque se eu sou tudo, mas eu sou majoritariamente uma energia, né? E aí essa pessoa vem me complementar, vem trazer aquilo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais voltada ao espiritual. O outro é muito mais voltada ao profissional. Existe uma complementaridade ali.
Ambos vão aprender com o outro. Então eu falo nesse sentido. E não que nós somos incompletos, estamos lá buscando a nossa outra parte, né? Mas que essa conexão existe também por isso. Eu levo para o outro aquilo que ele não tem. E ele me traz aquilo que eu não tenho. Então isso é algo realmente que a gente não, né? Vamos dizer assim, os escorpianos vão trabalhar no mês de abril para essa energia aqui, tá? Eu vou tirar 3 cartas do Lenormand. Vamos ver o que o baralho pode complementar a energia dos escorpianos para o mês de abril. A carta da mulher, a carta do cavaleiro, a carta do cachorro. No fundo do deck, a carta do sol. Aqui, o escorpiano vai estar observando e percebendo a verdade, né? Com clareza, os seus processos, as suas relações, tudo que aqui é uma espiral, né? Então, esse sol aqui é uma espiral. É como se isso fosse aquela roda, né? Algo cíclico na nossa vida, que eu entendo e que vou absorvendo e aprendendo, amadurecendo, mas tudo sob a luz do sol, que traz clareza, que traz nutrição, né? O sol, sem o sol a gente nem existiria aqui, né? Então a importância disso. Aqui eu acho interessante, quero pontuar para vocês, olha aqui. Aqui tem 2 pessoas, né? Um casal. Só que eles não estão olhando para eles. Eles não estão equilibrados ainda para poder focar um no outro. Então aqui, essa carta vem pedir o equilíbrio para que você possa estar de frente um para o outro, né? Para que você possa olhar de frente como esse casal aqui, que já tá. Então aqui você vai me dizer qual momento, né? Em qual momento você se encontra. Nesse que você tá de costas para o amor, para aquilo que você quer viver numa relação, ou se você tá já conectada com isso, já inteira, já completa, equilibrada, né? Na sua energia. Então aqui, o baralho me fala que isso é o momento que vai existir, mas por enquanto as pessoas estão de costas uma para outra, né? E aí é o momento que você vai se curar, que você vai lidar com as suas coisas, que você vai trabalhar, estudar, que você vai cuidar da sua família, né? Que você vai cuidar da sua vida, né? Equilibrando essa energia para que esse romance, para que essa relação, né? Aqui não me parece muito trabalho não, mas para caso de alguém que seja trabalho, até essa coisa do trabalho se equilibra quando eu equilibro, né? Os meus sentimentos, o que eu quero viver, aquilo que eu sei que eu mereço, né? E aí essa parceria fiel, ela vai existir, né? Então aqui, se você já estiver vivendo esse amor, se sente conectado com essa pessoa, sente como se essa pessoa fosse complementar a você, essa é uma parceria trazida com essa clareza. Eu consigo enxergar essa pessoa me enxerga. Nós vemos um ao outro. Embaixo da carta tem a carta da estrela. Fala sobre esse pedido. Deixa eu pegar aqui a carta que caiu. Então aqui, essa parceria fiel, né, cúmplice, entregue, presente, que você pode confiar de olhos fechados, ela vai existir nesse nível. Quando você equilibrar as suas energias, as suas forças, a sua luz e sombra, todos os seus aspectos você abraçar, né? Quanto mais equilibrada você estiver, não que essa pessoa só vai aparecer quando você estiver equilibrada, mas a possibilidade maior de quando você está bem. Por isso que quando a gente fala assim, mas quando eu estava na minha melhor fase, eu encontrei o amor, estava distraída, vivendo, porque você estava inteira. Você não estava ali catando alguém para estar com você, para saciar a sua carência. Você não estava ali, né, vivendo de uma forma cheia de vícios, numa vida, vamos dizer assim, fisicamente ruim para o seu corpo, cheia de excessos. É difícil eu atrair, porque a gente emana energia, né? E se a minha energia está desequilibrada, eu vou emanar isso de alguma forma. Então entenda a necessidade de você se equilibrar para que você viva essa parceria na sua vida como um todo. Talvez não no amor, mané, aqui a gente está falando de amor, mas que seja uma forma de você buscar parcerias mais harmoniosas, porque você vai estar equilibrado em si, tá? Eu vou tirar aqui 2 cartas de uma orientação, né? Vamos ver se complementa a leitura, se vem algo a mais.
tirar 2 cartas. A carta 27 e a carta número 3. Vamos lá. A carta 27 fala sobre o consulente, né? Estamos falando aqui sobre quem está assistindo o vídeo, né? Aqui fala sobre, inclusive pode ser amante, né? Aqui são a carta dos amantes. Pode ser realmente, e amante aqui, para quem tem no sentido genérico, né? Amante é quem ama, então não é amante porque é o outro, né? Aqui fala sobre essa pessoa, sobre essa pessoa que está amando, fala sobre o noivo, né? O homem que está nesse processo aqui, né? Dessa relação. Ela fala desse homem chegando, né? Então aqui, como a gente está falando de amor e dessa parceria, esse homem que está talvez procurando você ou espiando você de longe, se for alguém que você conhece, ele está chegando, ele está se aproximando, ele está vindo, né, ao seu encontro, porque também talvez esteja se curando, se equilibrando em si, como essa carta Yin Yang, né? A carta número 3 fala sobre passado. Pode ser que essa pessoa aqui seja alguém do seu passado, né? Um amor perdido. Ela tá falando assim, complementa algo, né? Algo misterioso, de magia, né? Então aqui, olha que interessante, alguém do passado, um amor que foi perdido. Essa conexão aqui, você já conhece quem é. Eu não tô falando aqui para pessoas que estão procurando amor novo. Aqui, o escorpiano tá falando de um amor que ele já conhece, que ele já sente no coração. E essa pessoa aqui vem trazer essa completude, essa sensação de casa, de que eu estou inteiro, né? E naquilo que me falta, o outro tem abundância, naquilo que falta, o outro tem abundância. A gente vai aprender, me ensinando, continuando esse caminho de cura e de processo de inteireza. Mas eu posso continuar isso numa relação, né? Então aqui é isso, existe essa pessoa, ela é do seu passado e já há essa conexão. E essa pessoa tá vindo na sua direção, porque você tá fazendo esse trabalho de equilíbrio, de estar bem consigo, de cuidar da sua vida. E aí essa energia é muito atrativa, né? Essa energia é muito forte. Então é isso, queridos escorpianos, eu trago para vocês no mês de abril. Espero que seja um momento feliz dessa parceria, dessa entrega, que te traga contentamento e que você possa também entregar de forma recíproca isso para outra pessoa, tá bem? Deixo aqui para vocês um grande beijo e até a próxima.